Olá, galera do canal 510, a gente está de volta com o Galinho Cast, falando sobre Copa do Mundo, grandes convidados, aqueles que tiveram disputando Copa do Mundo dentro e fora do campo. E hoje a gente está aqui com o Xerife, né? Um grande, além do excelente jogador, excelente zagueiro, também é um grande contador de história, né? Eu acho que o que estava sendo contado aqui seria, vocês iam adorar toda a resenha que estava aqui antes desse nosso papo. Aquilo ali, Zico, entrou um e depois entrou o outro. E outra coisa, no meio, para derrubar os dois. Eu sou 12 horas depois. Então, um dos grandes zagueiros do futebol brasileiro, jogou 2 Copas do Mundo. Não sei se foi a outras como comentarista, vou saber agora. E estamos aqui com o Ricardo Roberto Barreto Rocha. Aí falando o último sobrenome é fácil, né? Galinho Cast. Grande Ricardo Rocha, campeão do mundo em 94. Prazer grande te receber aqui, tá? Canal Zico 10. E vamos falar aí de muita coisa que você passou por 2 brabas, né? Muito, Zicão. Obrigado pelo convite. O seu convite é uma ordem para mim. Meu grande ídolo, eu já falei sempre isso, você e o Roberto, para mim, são os 2 maiores ídolos, né, na minha vida como atleta profissional e referências, né, como pessoas. E aqui vamos falar um pouco da nossa Copa do Mundo. Eu trabalhei sim, eu trabalhei como repórter. Eu já trabalhei em 2010 na África do Sul e depois aqui no Brasil, nos 7-1, eu estava lá no estádio. Por que todo mundo só lembra quando fala da Copa de 2014, fala de 7-1? Porque, claro, a gente sabe que a gente é pentacampeão tudinho, mas eu acho que nunca vai acontecer isso. Uma semifinal, vou jogar em casa, um país, perder de 7-1, e jogadores brasileiros que são conceituados no mundo inteiro. Então, a gente tem que admitir que foi uma maior vergonha do futebol brasileiro. Você via, Zico, que antes se falava Copa do Mundo de 50, o Maracanã, esqueceram 50. Ninguém fala mais de 50, aquele 1-0, toda vez que a gente ia jogar com o Uruguai, Maracanã, 1-0, 1-0, 2-1, exatamente. 2-1. Então, ninguém mais fala de 50, Zico. Morreu 50. Também, sofreram demais, né? Sofreram muito. Sofreram demais. Injusto, né? Injusto. Eu acho que é sempre injusto quando você Tudo fica em cima de A ou de B. Exatamente. Eu sei que eu sofri na carne, eu sei em também, 86. Eu sofri em 90 e vi o que você sofreu. Então essas coisas vai passando de um. Então é Mas bom chegar precisa. para poder esquecer dos outros. Eu acho que esse 7-1 não vai esquecer mais não, Zico. Esse é complicado mesmo. Um país, ainda mais dentro do país, né? Dentro do seu país, jogar uma semifinal. Semifinal não, que foi antes da semi, eu acho, né? Você perder de 7-1. Foi semifinal. Foi semifinal, né? Porque o Brasil depois jogou terceiro e quarto com a Holanda. Semifinal, então você jogar dentro do teu país e perder de 7-1, eu não gosto de falar, é muito difícil. Sabe por quê, Zico? As críticas ela tem que ser construtivas. Ali é o seguinte, você não sabe o que aconteceu. Se o Zico tivesse lá, o Ricardo, o Dunga, Papagaio, ia falar, não, 2-0 tá bom, mas a gente não sabe. Foi um branco total. E foi muito em cima, né? Muita gente, porque tinha que parar o jogo, tinha que não dar sair e tal, cair no chão, não dá tempo pra nada. Não dá. Se você toma um gol agora, 2 daqui a 15, 3 daqui a 15, ok. Mas ali não, foi tudo muito rápido. E essas histórias de Copa do Mundo, essa pra mim foi a que mais me marcou. Como ex-atleta, eu era um ex-atleta, eu tava no jogo e eu fiquei muito mal. Pelos atletas, Zico. Porque você foi jogador, a gente sofre, né? Eu acho que por todos, né? Pela povo equipe brasileiro. toda, ainda mais para 2 caras ali que estavam comandando, campeões do mundo, né? O Filipão, o Parreira, não mereciam aquilo tudo, não. Não merecia. Mas assim, são histórias que a gente fala. Futebol. É o futebol, exatamente. Futebol. Que a gente Não sabe, a tem gente jeito. faz. Mas mesmo assim, somos penta, né? Graças a Deus. E dentro da história, e eu acho sempre, a gente tem que lembrar. Eu sempre digo, o Flamengo do Zico, o Flamengo do Zico é importante, mas o Flamengo ele segue, precisa de vitória, né, Zico? A história do Zico, ela não esquece, tá ali. O maior Flamengo de todos os tempos é esse. A maior seleção de todos os tempos, todo mundo fala, 70. E a sua de 82, que quer ou não, Não adianta, Zico. Não ganhou, ok, Zico. Mas se você perguntar de espetáculo de jogo, E outra coisa, eu não tenho dúvida que aquilo ajudou a quem veio depois. Claro. Porque a mudança de pensamento em relação ao regulamento da competição, não é um campeonato de pontos corridos, é jogo eliminatório, então você não pode facilitar, não pode errar. Então isso tudo serve para
a experiência de quem vem depois, já passou por isso. Você me ajuda muito nos meus... Tô te falando de coração. Você foi uma referência para mim, como eu falei, mas você me ajuda muito, Zico. Muito no que eu vou falar hoje. Sabe por quê? Porque se fala muita bobagem, gente. Seleção, tudo, eu vejo, eu respeito tudo. Você uma vez deu uma declaração que aquilo eu falei, pô, o cara tá certo. Você falou assim, eu gostei, o time era maravilhoso, mas talvez eu sairia para dar vaga ao Paulo Isidoro. Eu vi uma entrevista sua falando isso. Isso são táticas de jogo na Copa do Mundo. Você sabe que em 90, a maior seleção, o ano 90, foi Itália, Zico. Futebol era italiano, irmão. Tu jogou lá? Claro. A força, a maneira, a marcação do futebol italiano, do que vocês tiveram em 82, a gente teve em 94. Como você falou, Parreira se preparou para isso. E talvez o que tinha acontecido antes, né? Ele viu que, pô, vou primeiro não levar gol. Porque se eu tomar um gol desses caras... Exatamente. E eu tenho jogadores que podem fazer um gol. Exatamente. Certo? Então é isso. O que eu falei aquilo? Eu falei aquilo porque a gente jogou 3 anos de uma forma. Com ou o Paulo Isidoro ou o Tita, né? Então, do outro lado tinha o Zé Sérgio e depois o Éder. Então o Tele, ele fazia diferente do Zagallo. O Tele gostava que o que jogasse pela direita desse uma ajuda no meio campo. E o que jogasse pela esquerda fosse um pouco mais avançado. Por quê? O Zagallo jogou de ponta esquerda recuado. O Tele jogou de ponta direita recuado. Então cada um tinha... Essa história é muito legal. Tinha muito a ver com isso. E, infelizmente, o Tita acabou não querendo ir à Copa do Mundo, dizendo que tinha que jogar no meio e tal. E o Tele, você conhece bem o Tele, você não pode querer impor alguma coisa. E aí levou só o Paulo Isidoro. E ele, coitado, para fazer aquele jogador pela direita, ele quis botar o Dirceu ali no início, porque o Paulo Isidoro teve um período de dificuldade. E o titular nas eliminatórias foi o Tita. Então eu acho que o problema maior foi aí. Então por isso que eu acho que ali, se tivesse um cara com a característica do Paulo Isidoro no nosso time, e 3 no meio, como era, eu acho que poderia, taticamente. Exatamente. E uma outra coisa, liberava pro Leandro, né? Exato. O Leandro, com um jogador ali na frente dele, ele lateral ia embora. Eu te falo isso por quê? Porque eu me preocupo muito com as táticas. Porque quando a gente fala, vamos falar da seleção do Tite. Então, não, gente, a gente não está lá dentro do grupo, a gente tem opiniões do que a gente passou. E aí eu falo, mas assim, você não tem essa ideia, você não está lá dentro, no dia a dia, no trabalho. Quer ver uma coisa? O Parreira, ele tinha um Raí, mas ele viu o Raí não está bem. Mudou, botou Mazinho. Eu vou liberar mais. Os 2 laterais, na época Branco, era o Leonardo, foi expulso. E o Jorginho fechou o meio, e eu vou liberar. Fechou com 8. Fechou com 8, a gente deixou o Bebeto e o Romário lá na frente. Então, né? Quando se perde, aí todo mundo fala, mas se perdeu. Não, é questão em tática mesmo de Copa do Mundo. E você sabe, a gente falando, você viu, você acompanhou, Brasil e Bélgica, na outra Copa, que a gente perdeu de 2-1. O Tite, ele veio olhar que o De Bruyne estava de centroavante e o Lukaku na direita, a gente tinha tomado 2 gols. Já. Não dá para errar taticamente. Eu acho ali que naquele jogo, por exemplo, o Felipe Luiz, que tinha jogado os 2 jogos anteriores... Perfeito. E com isso o Neymar subiu de produção, porque o Felipe Luiz, ele sabia a hora de ir. E ele ficava mais, deixava aquele espaço para o Neymar vir buscar e tal. Com o Marcelo, não. O Marcelo já sufocava o Neymar, ele ia embora. Então eu acho que, a meu ver, o Marcelo, como vai muito, o que o cara fez? Botou o Lukaku ali daquele lado. E acabou com a gente. Exatamente. Quando acordou o Brasil já estava 2-0. O De Bruyne não é atacante de área, vinha buscar o jogo, os 2 zagueiros sem marcar ninguém. Exatamente. Então, isso são táticas, é muito legal assim de conversar nesse papo teu de Copa do Mundo. É que a gente tem que estar. Hoje não dá para se pegar de surpresas, e com o mundo globalizado. Não dá. Você vai jogar com o Japão, você tem que saber como joga. E hoje, as seleções que estão em Copa do Mundo, você sabe tudo. Então, a única coisa de Copa do Mundo que eu acho é não pode ser pego de surpresa como foi o Brasil. Quando resolveram mudar na virada, 2-0 e 2-0 Copa do Mundo, virar é difícil. É difícil. Né? Bom, você jogou Pan-Americano, pré-olímpico,
Stanley House. Que coisa linda. Eu gosto de falar inglês. Tu tá bem. Hein? Essa viagem tua, tu tá bem. Rapaz. E a Copa do Mundo. Stanley House parece que eu só sei falar inglês. Estreou, não foi? Eu só sei falar inglês Michael Jordan e Michael Jackson. O resto eu não sei. Mineral Water também. Mas eu aprendi com o João Santana, cara. Ah, então você tá perfeito. Então pode ir pra África do Sul. Marcation. No Apavoration, Tranquility. Vambora. Vem cá, você, na tua estreia na seleção, não foi essa do Stanley House? Foi. Primeira convocação, Carlos Alberto Silva, eu estava no Guarani de Campinas. O nosso Guarani, né? Tu tem um filho teu que é Guarani mesmo. Bugrão, né? Bugrão, eu também, eu adoro o Bugre. E foi a minha primeira convocação. Vamos ver aqui, que dia foi? Sabe qual dia foi? Ah, aí tu quer demais. Pô, tu não lembra? Não. Eu lembro. Eu sou de Xuxa pra trás, tu é de Angélica pra frente, a cabeça não acompanha, não. Contrário, né, meu irmão? Aí, nós somos de Xuxa, é verdade. Araci de Almeida. Bota aí. Bota aí pra trás. Eu sou desse tempo, peguei a Xuxa novinha. É verdade. Eu fui inclusive. Também, Lari. Fui inclusive jurado junto com ela. Rapaz. Numa dessas festas aí que tem. Conheci ela ali. Legal. Novinha e tal. Depois ela foi lá fazer sucesso na Manchete. Gente verdade. muito boa. Flamenguista. Tá. Olha aqui, ó. Começou a jogar na lateral direita. Isso. Né? Isso é verdade que você foi quis jogar na zaga para poder chegar na seleção? De lateral não ia arrumar muita coisa, não? Porra, tem o Jorginho, Leandro, os caras, pô. Mas eu tava muito bem, Zico, eu tava muito bem. Eu fiquei 3 anos no Santa Cruz como lateral, e depois quando eu operei o pubis, o doutor Abraão Fisma me chamou e falou, Ricardo, eu joguei no Guarani de lateral direito. A zaga, olha o time do Guarani. Valde Pérez, eu de lateral direito. Sabe quem era a zaga? Júlio César e Gotardo. Nossa, mãe do céu. Olha o time. A lateral esquerda era Zé Mário, no meio campo era Ney Pandolfo, Tite que está na seleção, joguei 2 anos com ele no Guarani. Então o que eu te falo é o seguinte, aí quando eu operei o pubis, ele falou, Ricardo, tu joga em outra posição. Eu falei, por quê, doutor? Ele falou, deixa eu te falar. O lateral toda hora tem que ir no fundo, e o pubis é o adutor, toda hora cruzando. Você mexe o adutor. Claro. Aí eu falei, vou pra zaga. Quando eu chego no Guarani, eu já tinha jogado no Guarani também de zagueiro. Alguns jogos e muito bem. Eu falei, presidente, eu preciso conversar com o senhor. Eu conversei com ele, expliquei. E ele falou assim, Ricardo, tudo bem, mas eu não tenho um lateral. Até porque... sabe quando as coisas casam, Zico? O Júlio César estava vendido para a França. Para a França, a primeira venda dele. Eles iam contratar um zagueiro. Eu falei, não, eu vou aí. Aí eu indiquei um lateral, Marco Antônio, que jogou comigo lá no Guarani. Lateral, e aí eu fico na zaga já em 86 já, final de 86. Em 87 já sou convocado, a minha primeira convocação era em Stanley House, era Brasil, Inglaterra, Irlanda e Escócia. E a gente foi campeão desse torneio. E o início realmente, quando foi mesmo? Tu falou aí, rapaz? 87. 87, né? Mas não sei nem a data qual foi. Mas assim, foi muito legal. Eu acho que foi eu, Romário... 19 de maio. Vou guardar isso, eu não tinha essa de data. 87. Que legal, 19 de maio. Então, essa é a minha primeira convocação. Dá pra comemorar, né? Pô, isso aí tem que comemorar. E quem me salvou do futebol, Zico, foi o médico do Flamengo, Abraão Fisma. Um grande amigo. Me operou, né? Perdi ele há uns 3 anos O atrás. nosso médico do Flamengo era o Pincus Fisman, que era o irmão dele, no início da minha carreira. E depois ele que operava os jogadores do Flamengo, doutor Abraão. Ele que salvou a minha vida com essa cirurgia no pubis. E ele que falou, vá para a zaga, não vá na lateral não, porque talvez você vá forçar muito o seu adutor. Então, médico treinador esse. É bom demais. E dos bons, viu? Acertou. Vai aqui. E aí, qual foi a primeira competição mesmo que você disputou? Pan-Americano, pré-olímpico. E essa competição você vai ver. Rapaz, tu já viu um zagueiro jogar com a 10? Eu joguei com a 10. Pré-olímpico foi para... Pré-olímpico, não. Pré-olímpico. Para qual Olimpíada? Foi para de 88. Da Rússia? Japão, 88 foi Rússia, Japão. Acho que foi Rússia, não foi? Acho que foi uma dessas aí. Eu não fui, eu até nem fui, porque eu fui Foi vendido. medalha de prata, não foi? Mas eu fui vendido e eles não me liberaram, o Sport de Portugal. Então, o Pan-Americano foi em Indianápolis, nos Estados Unidos, mas antes de ser um pré-olímpico. E a gente foi campeão. E eu joguei com a 10. Metido, hein? Não, porque o cara tem um tal de Zico, eu digo, eu quero essa camisa. Porque o treinador resolveu fazer o seguinte, eu já estava meio chateado, eu digo, é isso que vocês querem?
3, 4 querendo a 10. Falei, eu também vou querer. Fizeram sorteio, ganhou eu, Zico. Meteu. O quê? Fui campeão pré-olímpico a 10. Que beleza. Que beleza. Eu falei, pô, esse Zico me dá sorte mesmo. Esse homem, eu pensei nele. Pô, 3 ou 4, que era assim. Quem quer escolher a 10? Aí um, eu quero. Aí outro, eu quero. Pô, 4 queria 10. Normalmente tinha aquele negócio de ordem alfabética. Mas lá não teve, não. Lá foi no sorteio. Eu ganhei e fui campeão pré-olímpico com a 10. Meu primeiro título brasileiro, zagueiro jogando com a 10. Também fiz a lateral direito, né? Porque naquela época era bagunça, você sabe disso. Tiravam os times tiravam os jogadores no aeroporto. Aí a gente foi com poucos jogadores, aí Carlos Alberto joga de lateral até vir um outro. Eu joguei Carlos 2 Alberto jogos. Silva, né? Carlos Alberto Silva. Joguei 2 jogos de laterais e aí depois voltei para a zaga. Mas, assim, o meu primeiro título foi com a 10 do Zico na seleção brasileira. Pô, que beleza. Que moral. Maravilha, Mas jogando de lateral. De lateral e zagueiro. Lateral e zagueiro. Foi. Aí vem... Pré-olímpico, né? De Anápolis. 89 veio as eliminatórias para a Copa do Mundo, né? É incrível, eu joguei pouco. Que você não teve a Copa América, né? Não tive. Você sabe, Zico, quando eu falo para os caras, Zico jogando hoje, você me pergunta assim, Zico, vamos falar de você assim, a minha referência, Zico estaria jogando aonde? Eu não sei. Assim, qual o melhor do mundo? Esse. Hoje é o Real Madrid. O Inter. Zico, pra gente era tudo difícil, que é bom o torcedor saber. Você, quando foi para o Udinese, você foi com quantos anos? 30. Não existe. Aqui o jogador sai com 17 hoje, 18, nego já leva. Outra coisa, na nossa época, a minha um pouquinho, a sua era mais apertada, só podia jogar 2 estrangeiros. Depois do meu ano foi 3. Você primeiro foi para o Real Madrid, o Sporting. Ou foi Real? O Real foi depois. Não, o Sporting. Sporting. Então, você só podia jogar meu time. Também? Em Portugal? Foi bem lá. Joguei no Guarani também faz parte da família, o Guarani. Também. O velho Antunes era esportinguista. Então, eu fui para lá. Né? Então era tudo difícil pra gente, Zico, tudo. Outra coisa, você estava no banco, o estrangeiro tem que estar no lugar do estrangeiro. Você não podia tirar um espanhol, um italiano. E outra coisa que eu acho mais grave. Às vezes no clube não podia nem ter mais estrangeiro. Não, Zico, o que é mais grave da tua época e depois um pouquinho da minha, que é o seguinte: o italiano em Portugal, o italiano em Espanha, era estrangeiro. Era isso. Hoje não é. Tanto é que eles não saíam, né? O italiano não saía. Não saía. A Inter de Milão foi campeão. Com o Mourinho, não tinha um italiano. Não tinha um italiano. O único italiano era o Materazzi, que era reserva. Então a gente sofria muito. Os caras falam, jogar na Europa era um... Não, e você não só podia ter 2 estrangeiros no elenco. Exato. Você não precisava ter 4 e só jogar 2. Não, só podiam 2 mesmo no elenco. No meu era 4. Tinha mudado um pouquinho. Eram 2. É isso que eu estou te falando. Então era tudo muito difícil. Então, a seleção brasileira, a gente era convocado e não ia. Os clubes só não vou liberar. E tu não ia. Não aconteceu com você? Aconteceu na Copa América de 83, quando o Parreira, eu joguei um jogo, fui para o Udinese, aí depois não fui mais convocado. Era tudo difícil pra gente. Então a seleção brasileira era uma referência muito boa. Mas quando você era vendido... Quando eu fui em 89, eu joguei muito pouco com a seleção, joguei pouquíssimos jogos, mas aí eu estava no esporte, aí voltei, vim para o São Paulo, aí abre de novo esse mercado de zagueiros. Mas aí, vamos falar das eliminatórias da Copa do Mundo. Que o Lazzaroni já começou ali, acho que na própria Copa América, que ele começou 3 zagueiros. Com 3 zagueiros, né? E na eliminatória estava você, Mauro Galvão e o Ricardo Gomes, Moser. Moser estava. Moser estava, eu era banco, depois foi que eu tomei a posição. Titular pela direita. Moser. E Aldair. Olha esse zagueiro. Mas o Aldair parece que teve um problema. Não, mas ele foi com a gente para a Copa de 90. Aldair foi, isso aí. Mas ele teve um probleminha, exatamente. Mas ele vai para a Copa. Então era tudo muito difícil, os zagueiros qualificado, e ali ele foi mexendo. E o problema do Brasil é o seguinte... O Moser chegou a jogar no início da Copa. Jogou os 2 jogos, eu joguei os 2 depois, né? Teve um probleminha, eu entrei. Mas assim, era tudo difícil. Primeiro, 3 zagueiros. Não era um modelo... Ele deu certo na Copa América. Mas era uma coisa que não existia no Brasil. Eu acho que na Copa do Mundo também. Não, o Brasil jogou muito contra com a Argentina. E foi eliminado, acho, no melhor jogo. Massacrando a Argentina. O futebol, Zico, é o único esporte do mundo que joga bem e você perde.
Não tem história. Não tem jeito. Fala o seguinte, bota um cara jogando bem e outro mais ou menos no basquete. O cara mete 200 a 10, acabou o jogo. Futebol não. Bola bate na trave. O vôlei também. O vôlei também, todos. O vôlei também. Basquete, vôlei, qualquer. O futebol, quantos jogos você diz, porra. Não tem zebra, né? Nos outros. Não tem. É verdade, o futebol ele tem zebra. O cara que faz 50 segundos na natação, não adianta que ele vai ganhar sempre. Vai, exatamente, não tem zebra. O atletismo, a mesma não tem coisa. jeito, não tem zebra. O cara pega o pior aquela... não ganha. O pior não ganha. Então, a gente, na Copa de 90, você falou o melhor jogo, o Brasil massacrou a Argentina, até hoje eles falam, 3 bolas no poste, né, na trave. Eu estava comentando esse jogo lá na Turim. Rapaz do céu, eu nunca vi uma massacre, a bola não entrava. Teve um gol mesmo, um escanteio, que eu e Ricardo Gomes, a gente entra dentro do gol, ela quica no meio dos dois e, puta, olha, incrível. Então, era aquele dia que nada dá certo, nada dá certo. Eles foram no contra-ataque, Maradona fez uma bela jogada e o Canija fez o gol. Eu estava falando aqui com o Mauro Galvão, ele disse que talvez o que mais surpreendeu naquele lance, ninguém esperava que o Maradona fosse dar o passe com a perna direita. E outra coisa, e o passe é fraco. Fraco, bola passa... Ele ganha para os dois na velocidade, que culparam, eu sempre digo, velho. A culpa ali, de quem foi a culpa ali? De todo mundo, da gente da defesa. Eles podiam ter feito a falta no meio, mas estava muito longe. Estava muito longe. Então, até hoje, eu falei sempre isso. Acho que tem que botar culpa em todo mundo. Perde todo mundo. Ele ganha para mim na velocidade quando ele dá. E ele toca à direita. Nisso o Mauro vai e toca no Ricardo Gomes. Parece que se chocam. Aí vê o Canija lá do outro lado. Então, são falhas até também de talvez de entrosamento dos três zagueiros que não estavam. Até eu acho que é mais qualidade do que era, né? Quem fez isso, né? Exatamente. Que, porra, não foi qualquer um, né? Exatamente. Foi um dos maiores da história, que é o Maradona. Exatamente. Então, um dos ídolos que eu tive na Argentina e eu sei o que ele é para a Argentina e para nós também, porque é bom, né? Naquela preparação, você que tá lá, teve alguma coisa assim diferente, Copa do Mundo? Não das outras? Não, ali era o seguinte. Disposição. Ali teve uma coisa que. Não vale aquela coisa do início daquela fotografia, isso aí já foi muito falado. Aquele já foi falado. O que é o seguinte, você vai jogar um jogo desse, Maradona, pô. A gente sabia da velocidade do Canija, mas o cara, quando eu vou jogar com o Flamengo do Zico, pô, os caras jogam muito, mas é o cara, Maradona, pô. Não deixar, e ele não pegou na bola. Até aquele momento ele não estava fazendo nada no jogo. A marcação era muito boa. Em relação a ele. Ele não era marcação homem a homem. Não, e ele não. Zico, ele não tinha chegado. Zico, ele não deram um chute no gol. Eles deram 2 chutes no gol. O gol e uma falta depois que houve Maradona bateu, o Tafarel pegou. Eles não jogaram nada. Mas é o tipo da coisa. Os caras tinham sido campeão em 86. Né? E você viu tudo que foi esse time do Maradona na Itália. Você jogar dentro de um lugar. E o país torce pela Argentina, porque jogaram em Nápoles depois, né? Claro, e tiveram aquela comoção, nunca vi aquilo. Exatamente. Eu acho que só ele, você, Pelé, esses caras fazem uma mudança de um país, mas é verdade do que se foi criado. Então, ele criou aquilo ali. Então a gente, a Maradona, não vamos dar espaço. Mas aí, como o Mauro falou, a perna direita, ele vai e toca na direita. Porque é o seguinte, você controlava bem os 2 pés, muito mais a direita, mas ele não, Zico. O direito só para apoiar, né? Só para apoiar. Não veio jogar. O gol você vê. Quando não tem que dar certo, não dá certo. Eu acho que ele usou a direita porque ele adiantou um pouco a bola. Exato. É porque ele ganha para mim. Quando ele dá o tapa e ele vai na frente, né? E ele toca. A bola adiantou um pouquinho, né? Adiantou um pouquinho. Aí por isso que ele esticou com a direita. Ele não ia pegar. Aí é que você vê o diferencial, né? Porque ele não ia levar aquela bola nunca. Pela distância que ele saiu dos dois e minha até o gol. Só que quando ele adianta, aí mata, né? A defesa, mas faz parte do jogo, mas é como você falou, aquilo ali foi uma derrota e uma lição de vida para se ganhar em 94. A vida, ela é assim. E eu sempre aprendi na minha vida, e eu tenho certeza, qualquer jogador, a derrota, ela te ensina muito mais. Porque a vitória está todo mundo feliz, né? Mas a derrota, ela te dá uma... os erros, né? Aí foram buscar e Zico, aí vem aquela porrada, né? A geração Dunga, que foi muito injusto que fizeram com ele, porque quem perde todo mundo. Como você fala, que foi criticado da tua maneira quando você perdeu, e a gente também, e a gente não podia sair na rua, Zico. Era um terror, foi um marcado, cravado, até chegar à Copa de 94. Surgiu aquela história lá
da água, do... Foi. Não, aquilo foi verdade. Isso foi verdade? Foi verdade. Se você pegar o lance, foi eu que fiz a falta. Eu fiz a falta, não sei se foi Simeone, alguém, tá aquela confusão, e Branco pega a água deles. Branco falou pra mim, a gente voltando, do primeiro e segundo tempo, que aqui foi no primeiro tempo, ele falou, porra, não tô legal. Falei, porra, é o calor, Branco. Pô, quem ia imaginar aquilo? Não ia, pô. E só imaginou depois da declaração dele, do Maradona. Dos caras, né? Ninguém sabe, não, quem deu foi Maradona a declaração. Da água batizada, em Nego Rio, tudinho, aquela brincadeira. Mas ele que falou. E eu te falando, o Branco tá, pô, é incrível. Tomou papo, quando foi, disse, pô, não tô legal. Assim, eu falei, calma, Branco, é o calor, respira tudinho. A única coisa, ele conseguiu jogar tudinho mais. Aí depois veio a declaração da água batizada. Enfim, é o futebol. Hoje eu estava comentando aí, não sei com quem, a respeito. Nós estávamos conversando antes, eu estava falando do início da minha carreira, daquele negócio que você não podia beber água, a água ninguém deixava a gente beber. Aí tinha o tal do reidrate que eles davam e tinha para chupar laranja. E a laranja, como é que faz? Aí, se for dos outros. Eu tinha medo porque os caras diziam que antes tinha um tal de uma laranja batizada. Eu dava injeção na laranja. Não tinha exame, aí eu falei. Complicado. E o reidrate era assim. Não bota primeiro, não. Primeiro eu quero ver. Fechadinho. Fechadinho, abria o envelope e jogava na água. Porque era problemático, cara. Muito. Você vê muita história que muita acontece. História e dá medo. Você, o Zete, pô. Você conhece o Zete, um cara sério, um homem. Daquele negócio Zete lá pegou. Foi o quê? Zete deu sorte, Zico. Porque quando o Zete acusa no doping, lá na eliminatória, para 94, na Bolívia, o cara dele também. Pegaram os dois que fizeram exame. Isso não é normal. Por que deram? Aí o cara dele falou, não, eu tomei o chá de coca. E Zete e eu também. Foram absorvidos por isso. Porque eles não sabiam que o chá de coca... Né, tomaram ali, porque você chega na Bolívia em La Paz, o cara te dá chá de coca. Hoje você não pode tomar. Hoje não, né? Entendeu? Então ali foi um alerta mundial para as pessoas que vão jogar lá na Bolívia. Então é difícil, como você falou, a gente, laranja, tudo era difícil, água, entendeu? E não, Branco tomou normalmente aquela água, Zico, e passou mal, veio falando comigo. Mas foi falou, a infantilidade dele, né? Tomar água de argentino. É difícil. No desespero, né? No desespero, aquele calor. Né? E a gente sabe que Turim não é tão quente, é mais frio, mas tava calor ali quando período faz. Lá, faz calor. Calor. O mundo tá muito quente. Né? Então, eu acho que aquilo ali marcou muito, né? Até a declaração dele, né? Do Maradona depois. Mas assim, Zico, eu acho que quando tem para acontecer, acontece. E não era o momento. Deus estava ali dizendo, não, vocês não vão ganhar nessa, vão se preparar para outra, vão ver os defeitos. Eu sempre digo, o Brasil ganhou 58, 62, ok, Timão, Pelé, toda aquela geração, mas depois perde 66, com Carlos Alberto, Gerson, toda aquela geração, eles perderam a Copa do Mundo, esses caras, para ir para 70. É Garrincha, né? Para ir para 70. A gente perdeu 90 para ganhar 94. A turma de Ronaldo, os meninos, perderam em 98 para ganhar 2002. Então, a derrota, ela te ensina mais. Por isso que a gente vai chegar lá, mas eu estou acreditando na nossa seleção. Isso aí. Aí vocês foram para 94 e aí tiveram muitos problemas nas eliminatórias. Muitos, Zico. Muito. Qual foi o principal deles? O principal dele é até a nossa torcida e a imprensa contra. Foi muita porrada. Porque era uma geração que não tinha ganhado a Copa. O Brasil, muitos anos, 70, né? Quase 24 anos sem ganhar, 23 ali. Quando a gente vai para a eliminatória, é o seguinte: primeiro, vamos deixar claro, tem antes, em 91, com a Copa América. Falcão, quando assumiu a seleção, não era? Foi isso aí. Falcão, quando assume, eu tenho certeza, houve ordem lá de dentro e esses caras, tira esses caras. Negócio de premiação, tudo que a gente já sabe. A gente não foi convocado, ninguém foi convocado. Fez uma limpa, realmente. Né? Então deram total apoio ao Falcão e disse, é contigo. Beleza. Só que Falcão não ganhou um jogo. Um jogo o Falcão não ganhou. Aí na Copa América, um ano depois, eles convocou eu, Branco, Tafarel, Mazinho e Renato Gaúcho. Os 5 foram os primeiros jogadores a voltar a ser convocados. E aí fomos campeões. 90, né? Aí fomos vice-campeões, o campeão foi a Argentina. Estava surgindo Batistuta, toda essa geração.
A Argentina levou o time completo, eles não levaram só a gente. Aí veio Mauro Silva, muitos jogadores garotos também da época e depois foram Cafu, campeões do né? mundo. Cafu, Márcio Santos, enfim, é legal tudinho. Mas se levasse, por exemplo, eu acho um Romário e Bebeto, a gente poderia, né, ter os dois estando bem, a gente ganhar o título. Mas não veio o caso. Então, ali começou a ver uma nova convocação. E aí começamos a ser convocados. Falcão sai, vem um Parreira. E aí Parreira começa a resgatar. A gente já vinha convocado alguns jogos, agora era muita pressão, né? Tinha que mudar os locais, né? Locais do jogo. Olha, a gente sofreu muito, era muita vaia, e principalmente no Brasil. Ó, a gente foi jogar eliminatória, porque todo mundo fala dessa Principalmente eu acho que era Rio, São Paulo e Minas, né? E eu vou te falar por quê. Aí é meio complicado, mas você precisa falar a coisa que é verdade. A gente vai jogar primeiro eliminatórias. É bom que o torcedor saiba que está nos escutando, é o seguinte. O Brasil nunca perdeu um jogo da eliminatória. Perdeu com a turma de 94, na Bolívia. Primeira derrota de eliminatórias em La Paz, 2-0. Lá no Morro, né? Já tinha, lá no Morro, ali é complicado. Eu sempre digo, quem gosta do seu sogro e sua sogra que está me escutando, dê uma passagem para La Paz. Pode comprar, que eles vão adorar. La Paz é complicado ali, meu Deus. E a gente perde aquele jogo. Eu já vinha de 90, pau. Meu amigo, era crítica de todos os lados. Gol contra do Tafarel. O Tafarel foi pegar o nosso grande Tafa. Né? Mas ali já estava 48, já estava no final, tudo decidido. Bem. Eu era defensor, mas... Bom, aconteceu 2-0. Aí a gente começa as críticas. Muita. E a gente, meu Deus, tem... E a reviravolta. E outra coisa, essa época o São Paulo ganhou tudo com o Tele Santana. Tricampeão mundial. Foi campeão, Não 92, teve... 91. 91 já. 92, né? Que quando eu fui pro Real Madrid, eu tinha sido campeão paulista, e quando eu fui, eu estava nesse grupo, mas aí eu fui vendido, ficou o grupo e ganharam. Então, começaram a pensar de novo na volta do Tele. E aí foi pause. O azar da gente, vamos jogar em São Paulo. Ganhamos 3-1, vaiado. Na eliminatória, vaiado. Ganhamos. A torcida, Zico, tem uma imagem, se vocês puderem, a torcida jogando bandeiras para dentro de campo. Assim, mais muita. No nosso país. Vai. Aí a gente vai jogar em Minas. Porra, Tele, São Paulo e Minas. Tome porrada. E a gente calma. Ganhamos também. E vai. Aí ele muda em Recife. Vai para Recife, né? Recife aí mudou. É o pulo do gato. Recife mudou. Você conhece bem o Nordeste, eles têm um carinho pelas... Não é que tenha mais de Rio e São Paulo, não. Mas assim, aqui ainda tem... E outra coisa, Zil, o problema que eu tive e que você teve. Hoje, graças a Deus, não tem. Era impressionante como tinha a rivalidade do repórter carioca com o paulista. Paulista. Porra, os caras queriam os paulistas, Ricardo Rocha do Rio, eu quero Moza e Ricardo Gomes. Não, mas a gente sofria com isso. Claro. Você sofreu isso na pele. Eu fiz um jogo lá em São Paulo, quando era o Brandão treinador, e nós ganhamos de 1-0 da Bulgária. Eu tinha dado passe para o Roberto fazer o gol, fui eleito o melhor em campo. Naquela época tinha motorrádio, saí de lá aplaudido de pé pela torcida, estava tudo bem. Aí o outro jogo que eu voltei, o Brandão tinha saído, tinha entrado o Cláudio Coutinho na seleção. Aí, cara, quando anunciou o nome de todos os cariocas, era uma vaia, um troço incrível, impressionante. Coisa que hoje não tem. Não é possível que eu estou no Brasil. Nós passamos, coisa que você passou e eu que passei, hoje os jogadores não passam, porque a maioria também não jogam aqui, mas mesmo assim não passa. Então a gente passava por isso. Eu fiz 2 gols no Morumbi contra o Ajax, 5-0, o placar continuou 3-0. Eles não mudaram o placar porque eu tinha feito os 2 gols. Pô, quer mais do que isso? Eu falo para os caras, a rivalidade ela era muito grande. Então, e era entre repórteres. Claro, os caras podiam ser amigos, mas lá, na hora de botar na hora de escrever e falar. Zico fez 2 gols, 2. O outro que não fez 8. O cara com 8 ganhou 5. Eu sacaneava tanto o Silvio Luiz, eu falava para ele, porra, tá vendo?
eu tô aqui dormindo no mesmo quarto que você, na Copa do Mundo, e você metia o pau em mim lá na transmissão. Eu não, Zico, não seja injusto. Eu falei, você sim, você. Então havia isso, essa rivalidade que hoje não tem. Então a gente sofreu muito. A eliminatória foi pausa. Aí quando a gente vai a Recife, eu como sou de lá, eu chamei alguns repórteres amigos meus que são muito influentes. Eu preciso de vocês, preciso do carinho de vocês, a gente precisa ganhar esse jogo. Então quando a gente vai jogar lá, Zico, nessa eliminatória, na chegada, se tu perguntar que hora, eu não sei se eram 11 horas, 7 horas da noite, era noite, tinha 3, 4 mil pessoas no aeroporto esperando a gente. E ali começa a mudar tudo. Ali começa a dar outra estrada para a seleção. E vocês também dão uma goleada lá? Aí a gente vai para... Quando chega isso, no outro dia a gente vai treinar também, né? Que aí também eu me irritei logo, chamei Parreira e falei, não faz isso. Que é o seguinte, a gente foi treinar numa Arruda. Chegou lá, portão fechado para a torcida, 5, 10 mil pessoas para fora. Chamei Parreira e falei, amigo, abre isso aqui. Ele falou, sabe o que ele falou? Não, Ricardo, é FIFA. Eu digo, não tem FIFA, porra. A gente tá na merda, porra. Quem teve 3 horas da manhã, os caras para buscar, eu falei, para buscar a gente, porra. Como é que vai fechar? Porque antes a FIFA não deixava, era fresco. Eu falei, abre! Aí abriram, gritou o nome de todo mundo. E no dia do jogo, primeiro tempo, 5-0. E ali que começa as mãos dadas, que foi uma ideia minha, que ela segue até a Copa do Mundo. Xerife, né? Xerife é xerife, né? Não, Zico, vou ser sério, Deus tem umas coisas comigo. Tem um Kawasaki que é muito conhecido, que você já escutou 50 mil vezes. Mas o final... pessoal aqui do canal 510 não conhece. Vamos contar essa história. Depois a gente vai contar. Depois, lá quando estiver no meio da Copa. Mas tem tempo. Ainda tem tempo, ainda estamos. A gente marcou 2 horas, já estamos 2 horas e meia, então vamos embora. Aí, Zico, é o seguinte, mãos dadas, eu me lembrei de 83. A gente tinha um bom time, mas o melhor time era Náutico Sport, né? E o Santa Cruz era o mais fraco dos 3. A gente foi campeão. E o Carlos Alberto Silva que falou, vamos entrar de mãos dadas, isso é 83. 10 anos depois, eu com 30 anos, 29, veio a minha ideia na minha cabeça, daquele garoto, no mesmo estádio, Arruda. Veio, eu falei, era o Raio Capitão, falei com o Parreira, ele falou, Ricardo, reúne vocês aí, antes do aquecimento, né? Reúne com o Ricardo, bate o pau, chamei Ricardão e Raí, falei, velho, aconteceu isso aqui comigo, vamos repetir, a gente tá sendo avaliado, vamos ver o que é que vai ser essas mãos dadas. Aí, Zico, quando entrou de mãos dadas, ali eu me emocionei. A galera foi. Olha, 80 mil pessoas, porque naquela época Maracanã cabia 100 e porrada, né? A gente sabe disso, que, entendeu? 80 mil pessoas, um dos maiores multidão maior de Recife, e a galera veio junto. Primeiro tempo, 5-0 pro Brasil. Segundo tempo, Bebeto fez mais um gol, 6-0. E aquelas mãos dadas, ela vai do jogo de Recife até a final, até o último jogo da Copa. E antes de a gente, para você ver, a gente vai chegar também a essa Copa, mas assim, antes, a gente ganhou, aí no Rio aqui, Romário, aqueles 2 gols, o Brasil arrebenta, Uruguai, né? Do Uruguai ganhamos, mas a gente, antes de ir para os Estados Unidos, a gente faz o último amistoso, e todos os jogadores queriam fazer em Recife, pelo carinho, em retribuição. Voltamos com a Argentina. É considerado o jogo mais violento. Outro dia eu estava vendo. Meu Deus, eu bati muito. Que coisa linda. Meu Deus do céu. Sopa de tamanco, pau puro. Eu fiz um contrato com as casas das fechaduras. Meu amigo, era pau. Esse jogo é considerado o jogo mais violento entre Brasil e Argentina e Recife. A gente ganhou de 2-0, saímos no braço da torcida e de lá a gente foi para os Estados Unidos. Mas assim, foi são coisas na vida, né? Que muda, né? Muda. Então, mudou muito aquele jogo em Recife. É verdade. Dali foi o início. E aí vocês vão lá para a Copa, fizeram uma boa temporada e no início, lá no final, lá na semana, faltando uma semana, eu acho, aí teve num dos jogos, teve um problema com o Ricardo Gomes, né? Antes da Copa. Aí ele não pôde jogar, teve que ser cortado e tal. E você estreia na Copa e acontece o mesmo problema com você. Mas você já estava inscrito. Mas falava em mudanças, talvez tirar, né? Mas aí é que está. O teu problema foi o quê? Estiramento. Virilha. Aí o médico falou 3 semanas. 3 semanas tu tá fora da Copa. Acaba a Copa, né? Não dá. Mas você que ficou lá, você deve ter ficado fazendo tratamento, treinando. Eu fiquei no banco na final. Na final ficou no banco. Quanto os Estados Unidos, pouca gente sabe disso que eu vou falar, relatar, é o seguinte, o Parreira me chamou e disse, como é que tu tá? Eu digo, professor, a dorzinha ainda, mas ele falou, vai no coletivo, ele fez um bate-bola lá, eu fiz, mas não dava. Não dava. 3 semanas é 3 semanas. Aí fiquei no banco da final, então não tinha condição. E outra coisa, Aldair Márcio Santos,
espetacular. Muito bem, né? Mas não, excelente. O Aldair Massante, eu respeito muito esses dois caras, jogaram muito. Porra, Aldair, não sei não, é igual Tafarel, suco de maracujá, eu não sei. Né? Um jogo que tu dava chute e ele pegava, nem saía Tafarel. Eu lembro do Santos hoje, né? Aquela tranquilidade é Tafarel, né? O nosso Tafarel. Então, Aldair é a mesma coisa. Eu não sei se Aldair é direito, esquerdo, se ele fala italiano, português, alemão. Aldair é uma confusão de... Eu não sei. Que jogador. Ele foi para a Itália, não aprendeu italiano, esqueceu o português. Ele fala dialeto. É um dialeto que tem só ele. Dialeto da Aldair. Mas é sensacional. Joga muito. Meu Deus do céu. Esse cara é um gênio, esse cara é um exemplo. Eu vi ele até hoje, crescer, viu? Né? Até hoje, tá? Magrinho, impressionante. Sou fãzão. Silmar Santos, um garoto que estava também jogando a Copa e jogou muito. A seleção jogou muito bem. Né? Então, aquelas mãos dadas foi tudo a ver com que a gente precisava do carinho da seleção. Primeira fase passamos bem, joguei o primeiro jogo. Aos 25, faltava 25, 20, sentia um estiramento. E aí não deu mais. O Brasil fez uma primeira fase boa, né? Já ganhamos 2 jogos, já classificou. Já classificou, mas teve uma alteração ali que eu acho que foi importante, né? Que foi a entrada do Mazinho, né? Que deu um equilíbrio maior em relação à marcação ali do lado direito, dentro daquilo que o Parreira queria. E aí o Brasil ficou com 4-4-2 e subindo mais com o Jorginho e com o Branco, né? Dando opção. E eles foram importantes em momentos decisivos, foi o Branco fazendo gol, né? Não sei, quarta de final, semifinal, não sei. Quarta de final. Com a Holanda. E o Jorginho, na semifinal, cruzamento pro Romário contra a Suécia. Exatamente. Né? É como você falou, você colocou isso exatamente. É porque é o seguinte, ele esperava uma situação de aí até ofensiva, na cabeça dele não aconteceu, e mudou. E aí ele falou, como é que eu faço vou liberar os laterais? Agora é incrível. A tua percepção, ela vai realmente com o que foi a Copa. Ele bota Mazinho pelo lado direito. Porque Mazinho jogava direito, ele começou lateral direito. Então ali tu colocava de volante ele cracaço. Ele bota o Mazinho do lado direito. Então na subida de Jorginho você tinha um apoio do Mazinho. Lógico. E Leonardo saiu. Leonardo saiu expulso contra os Estados Unidos. E Branco, ele vai contra o jogo da Holanda. E Branco tinha um problema nas costas, falava que ia cortar Branco, e o médico da seleção... O Moraci me contou muito todo o trabalho que foi feito com ele. Todo mundo falou, corta, e muita gente, Moraci, muita gente, não, deixa segura a onda. Ele me contou todo o trabalho que ele fez na piscina com o... Verdade. Eu acompanhei, porque como eu machuquei no início... Também estava, né? Eu estava no bolo. Então eu acompanhava toda a preocupação. Branco, vai tudinho, a gente precisa de você. Aí o Léo é expulso, precisa do Branco. Só que, Zico, teve um negócio, Copa do Mundo, histórias que... Estados Unidos, Leonardo é expulso. Parreira, inteligentemente, ele toma uma decisão, que é ele e Zagallo, por isso que eu digo, não é só Copa do Mundo, irmão. É você ter pessoas experientes do teu lado. Quem era para entrar? O Branco. Ele, se eu não me engano, ele tira o Zinho, ele bota o Cafu de lateral esquerdo. Porque o Branco ainda não estava 100%. Um calor. Zico, 4 de julho, adversário dos Estados Unidos. O Branco estava no banco em 50 graus. A Copa mais quente é a nossa. E o horário do jogo também. Meio-dia. Meio-dia. Então o nego botou para quebrar a gente mesmo. E com -1. Então ele bota o Cafu de lateral esquerdo. E o Cafu vai muito bem, né? O Cafu é um fenômeno, é um gênio. Ele é o treinador, qualquer treinador gostaria de Cafu no teu time. Precisa de meia, ele vai, de ponta, ele vai. Eu tenho experiência de Cafu de tudo que você imaginar. Até na final do campeonato contra o Bragantino. Mas o Cafu, ele fazia mais porque a gente precisou, contra o Bragantino, ser campeão paulista, tinha ganhado um jogo de 1-0, só de um ponto esquerdo. Ele jogou muito. Ponto esquerda. Então, tudo que você imaginar, menos zagueiro, o resto ele foi. Então, aí ele bota, e o Branco fica chateado. E aí eu tive que segurar ele. Ele, ficou, tinha que jogar. Eu falei, calma, cara. Conversei muito com ele. Porque a gente se tornou mais amigo na lesão. Porque a gente jogava, se encontrava, mas na lesão ele estava 24 horas ali, os dois juntos. E eu falava, calma, não é assim, você está voltando agora. Então preparou o Branco. E o Branco entrou. E foi muito bem. Foi muito bem. Então, por quê? Porque você também tem que saber que tem decisões na vida
que é o jogador, mas a comissão às vezes, então... A comissão, claro, tem que ser. E o doutor Lídio segurou ele. É. Porque tinha pessoas lá dentro que queriam cortar ele. E o doutor Lídio bateu no peito e disse, junto com o Horácio, os caras, vamos fazer um trabalho. E ele foi muito importante. E bota Experiência, importância nisso. E aí vem ali o jogo da Suécia, né? Que foi um jogo Semifinal, né? complicado, mas eu acho que o Brasil perdeu muito gol também, né? Zico, eu vou ser zero. Muita chance. Zero, futebol é tudo. Eu temi mais contra a Holanda. Deixa eu te falar. A Holanda por causa daquele acidente do lateral, né? Aí também o jogo tava tranquilo, tava 2-0, né? Aí toma um gol no lateral, dá um meio... Foi isso que eu falo. O jogo mais que eu temi foi os Estados Unidos, de coração. Eu falo Holanda também, mas assim, eu vou te falar que foi rápido. Eu temi, mas gol de branco. O Brasil já não estava classificado ali? Não, era a oitava de finais, Zico. Foi. Perder, vem pra casa. Foi. Perder, vem pra casa. Rússia, Camarões e qual foi o outro? Suécia. Que a gente pega na semifinal. Foi 1-1, né? 1-1. E a gente joga... Fora, botaram o Brasil pra jogar num... Estádio coberto. Estádio coberto, tá lembrado? Isso, você acompanhou bem. Então, eu tava comentando o jogo na Bandeirante. Entendeu? Então a gente foi em calor, ainda não tinha negócio de estádio coberto, enfim. Aí a gente vai com os Estados Unidos, oitava. Se perder, vem pra casa, Zico. Então aquele jogo pra mim foi crucial pra gente chegar com o título. Esse jogo, um -1... Nego cantando aquele amor do americano, bandeira em todo que é lugar, meu Deus do céu. Primeira vez na história que eles estão realizando o Copa e chegando numa fase meu daquela, Deus, né? Lala, toda aquela geração, né? Lala, o zagueirão, né? E o Tabi Ramos, o que o Léo acertou a cotovelada, enfim. Então aquele jogo para mim foi crucial. Agora, o da Holanda, 2-0, o jogo tava nosso. Tava morto, ele não, mas é o time, é um bom time, né? É a Holanda. É um grande time, né? É a Holanda, só craque, irmão. A Holanda na Europa era considerada o Brasil. O Brasil. Toque de bola, a qualidade dos jogadores. E aí a gente toma 2-2. Eu vou ser sincero, ali eu temi. Quando faz. Porque o time era muito cascudo da Holanda. Eu falei, no banco eu falei, meu Deus do céu. Mas 5, 6 minutos depois tem a falta do Branco. E que se tu pegar, foi Branco que fez a falta no cara. Branco que fez a falta. Malandragem Brasil, né? Claro, lógico. Deu, se é o VAR, talvez tenha mudado. Ele bota o cotovelo no cara e o cara derruba ele. Mas ele dá um escorão. E ele faz aquele gol de falta. Então, foi uns 5 minutos de temor. Eu temi ali. Mas fez 3-2, eu falei, beleza. Já dá bom. Se demora mais um pouco, não sei não. Se a gente passa pela qualidade do futebol holandês. E depois é esse jogo da Suécia que você fala. Esse jogo, Zico, é o seguinte, resultado justo. Vou te falar, 8-1 pro Brasil, 8-0. Impressionante. Engolimos os caras. Né? Muitos gols. Muito. E vamos fazer os 32 do segundo tempo. 30 e pouco. O Jorginho Cruz e o Romário, né, tem uma impulsão espetacular no meio, 2 zagueiros. Faz 1-0. Mas aquele jogo não. Aquele jogo eu estava tranquila. Da Holanda, Estados Unidos, eu vou ser sério, temi muito, porque com -1 é complicado. Muito mais do que a Holanda. Agora a Holanda eu temi nos 2-2. Quando fez 2-2, eu é sempre assim, né? Você tá ganhando, jogando bem, melhor, aí quando toma gol... E Copa do Mundo, né? Falei, meu Deus do céu. E a gente tinha um jogador também, que era... se der merda, pelo menos eu sei... ele pega, 1 ou 2 pênaltis, ele Tafarel, né? Tafarel. A gente tem uma confiança muito grande. Não é que a gente vai pra pênalti. Mas eu, particularmente, eu tinha. Assim, foi, né? Isso aconteceu não só em 94, depois aconteceu em 98 também. Ele é final frieza contra dele, a Holanda, né? Não tem igual. E aí veio a Itália sabe como é que é? Final, aquele horário, meio-dia, os dois times desgastados, né? Foi lá, campeão do mundo, beleza, e cara, agora conta a história lá da... Esse menino não sabe, essa turma aí que tá aí atrás, são muito jovens. É o seguinte, Deus falou pra mim, Deus falou assim, eu vou te ajudar, tu não vai ser cortado, eu vou te dar tudo de bom, tá? Agora no final tu não pode, né? E o nordestino, ele é meio, ele conhece Raimundo Fagner, que é o Tom Cavalcante, Chicanizo, os caras são folgados esses caras, né? Que eu tô dizendo, são folgados? São folgados, muito. Agora uma coisinha antes de eu falar isso, o Raimundo Fagner metia gol, não metia? Metia gol. Quem jogava mais, era ele ou Jardel? Eu falo que é ele. Jardel era bom cabeceador. Bom cabeceador, lógico. Agora, com bola no pé, o nosso Raimundo. Aí o Fagner tem qualidade. Não tem? Tem qualidade. Fala isso pra ele. O problema do Fagner é que ficar muito impedido. Porque o nariz é... Ele vai escutar isso.
E aí é o seguinte, aí eu todos os jogos eu puxava reza, fazia tudo com os caras, puxava reza, depois que eu machuquei, a corrente tudo era comigo. Quando ia ter um bate-papo antes do jogo, o Parreira, fera, fica aqui comigo, vamos conversar com os caras. A gente conversava tudo. Aí no último dia, né? Final, 24 anos sem ganhar. Cheio de moral. Cheio de moral, eu cresci. Ei? Sou um Zico e um Pelé com Maradona junto, os três. Aí começa a falar, mas assim, Deus disse, tu vai falar bem, mas vamos deixar pro final que tu vai aguardar. Aí eu reúno os jogadores, vamos lá, todo mundo, fera, como é que é? Eu falei, gente, agora acabou, agora é seriedade. Eu brincava até o aquecimento. Terminava o aquecimento, eu parava e dali eu ia com eles até lá, voltava no banco, mas eu levava eles até a boca mesmo, e vamos, e voltava pro banco. Aí nesse dia eu comecei a falar do povo brasileiro. 24 anos sem ganhar, né? O nosso povo, a gente precisa. Aí falei muito bonito, eu toquei no coração dos caras. Outra coisa, você sabe, a Ayrton Senna morreu naquele ano. Foi. Dia 1º de maio, né? Eu me lembrei também, né? Eu digo, ó, o Ayrton sempre foi um exemplo pra gente. Pô, perdemos o maior ídolo, e o Brasil precisa de ídolos, e a gente tem condições de ser ídolo. Zico, família, papagaio, falei de tudo. Do cachorro, e os caras, todo mundo, é isso aí, fera, como é que é, fera? Aí eu devia ter parado. Tava bom, Zico. Tava tudo bom, já tava. Vai pro jogo, joga, porra. Pra que tu vai falar mais? Aí eu lembro de um grupo de japoneses, que Zico conhece. Eu falei, gente, eu queria falar pra vocês de um grupo de japoneses que iam pela pátria. Eu sabia o nome dos japoneses, estava aqui, ó. O grupo de japoneses que ia pela sua pátria. Eles iam pra guerra, ele pegava um tanque de gasolina. Aquele tanque dava 500 mil quilômetros, ele se matava. O tanque só dava ali. Ali, ou ele morria, ou ele jogava e matava o inimigo. É o que a gente vai fazer hoje. Vai jogar nossas forças dentro do Brasil, vai ser campeão. Aí todo mundo, quem é, fera, quem é? Começaram a perguntar quem é. Aí a cabeça do nordestino deu bom. Aí já veio um segundo nome. O primeiro estava certo. Aí os caras, quem é, fera, quem é, fera? Aí veio um segundo nome, veio um terceiro nome. Eu falei, porra, tem que soltar isso, tá dando merda. Aí esse grupo de japoneses, eu falando, enrolando os caras, né? Aí aquele silêncio, os caras, quem é? Aí silêncio, eu digo, eu tenho que soltar. Eu falei, aquele de grupo de japoneses que morriam pela pátria. Aí eu digo, vai agora. Os Kawasaki. Aí silêncio. Aí Romário aqui do meu lado falou, porra, tu é burro pra cacete. Não é Kawasaki não, porra, é kamikaze, porra. Aí tem que ganhar o título, não tem? Tem. Aí o Zinho fala, isso é a maior palestra de todos os tempos. O nego tá rindo ali, pode rir mesmo, porque a gente tá em casa, pô. Não, né, Zico? Pô. Aí eu falei, puta merda, os Kawasaki, eu falei, os Kawasaki... Treinou e tudo, treinei tudo, o dia todo concentrado. Fez aquecimento, alonguei. Os caras dizem, porra... Para de entrar em campo. Ô, Kawasaki é moto, eu kamikaze, tu é burro. Aí os caras me... E homem lá de cima te puxando, porra, tu não fala mais, atua calado. Aí brinquei tudinho, aí a gente foi. Aí o Zinho até quando encontrei, porra, aquilo foi a maior de toda. Aí cada aquilo deixou a gente leve, tava todo mundo tenso, vamos embora. Leve e solto. Então essas histórias de Copa do Mundo legal também, Zico, assim, porque a gente fala, mas assim, que isso não é tem, melhor, né? Não tem. E outra coisa, é que eu digo, é o que a gente deixa para a vida. É você saber o que você fez. Eu acho que eu sempre escuto as tuas declarações de Roberto, das pessoas mais antigas, e eu deleto algumas coisas porque a gente não pode pensar em tudo, mas eu digo, o que é que Zico está me explicando nisso? E tu me explica muito, em muita coisa, e tu me explica na parte tática. Como essa que a gente falou no início, eu poderia trazer aqui. Então, a gente não pode se perder, Zico. O Tite é a segunda Copa dele. O Brasil pega Sérvia, Suíça e Camarões. Não é mole não, tá? Não é mole. Tem que classificar. Mas eu acho que classifica. Tem que classificar. Eu acho também, Zico, a gente falando agora dessa nova geração, eu vou te falar um negócio. Eu vou te falar alguns jogadores aqui que você acompanha muito bem. Eu digo que estão na seleção com idade jovem. Rafinha joga muito. Rafinha, o que está jogando na seleção, Na Barcelona. Você tem Rodrigo, do Real Madrid. Você tem um Vini Júnior, meu Deus. Tudo, olha a idade desses caras. Aí você tem, vamos colocar Pedro, que tem que estar dentro do pacote. Anthony. 5. Aí tu tem que... Bruno Guimarães. Não, aí tu... Olha que garotado. Eu tô botando nego mais de frente. Zico, qual é o país do mundo
Me diga agora. Por isso que eu digo, o Brasil é favorito? Não, ele entra com chance. Amigo, eu tô te falando, de Madrid, Zico, eu tô te falando de jogadores com 22, 25 para baixo. E outra coisa, não vamos esquecer do nosso também, o Gabriel Jesus. Olha quantos garotos. Zico, me diz um negócio. Paquetá. Isso é meio campo, eu tô botando de frente. Zico, me diz se a França tem 5. Não tem. Me diz se a Itália tem 5, me diz se a Alemanha tem 5. Não tem, só o Brasil. Só o Brasil. Isso já é uma vantagem. Eu sempre digo, amigo, eu falava pro zagueiro, vamos marcar, quem vai fazer gol é Zico, Romário, os caras, pô. Sabe disso, Zico? Na hora do vamos ver, a jogada é do Maradona, a jogada, claro que pode ser um gol do zagueiro, ok, mas normalmente, se eu pegar a maioria dos gols de 94, é de Romário e Bebeto. Claro. E a gente jogou muito, nunca foi um espetáculo, com o Mauro Silva, Jorginho, todos, mas a gente sabe quem tem que vai definir. Então, o Brasil é definição, né? O Brasil tem esses jogadores com essa idade para outras Copas do Mundo. Por isso que eu digo. E outra coisa, o Tite ainda tem uma vantagem. Pode convocar 26. Não, eu acho que ele tá. Eu acho que hoje você assim não vê um cara injustiçado. Não. Eu acho que o Tite vem mantendo uma coerência. Isso. Né? E você não vê, tinha que ter convocado. É lógico, tem aquelas preferências de A ou B. Mas eu acho que no geral as tá bem demais. Tem sido. O que eu acho para ele, Zico, é o seguinte: que ele precisa estar muito mais alerta. E faz um bom tempo que eu não falo com ele. Mas quando eu falo com ele, eu digo, amigo, você já foi para uma Copa e perdeu. E você sabe como perdeu. Não dá para errar. Não dá para errar. Não dá para esperar. Vezes, né? Parreira falava pra gente, Zico, a primeira fase ele disse, ok, a gente passa. A segunda, erro zero. Erro zero. Ele falava pra gente, erro zero. Porque a gente vai pra casa. Vai pra casa, exatamente. E não tem história, foi contra a Argentina. É que eu digo que foi o que aconteceu com a Argentina em 82. Exatamente. Errou mais do que o normal contra um time que acabou sendo campeão, né? E não era um time qualquer. Exatamente. Então, se já tivesse erro zero, ganhava mole. Dificilmente. Não, ganhava mole. E outra coisa, que isso eu não sei se vai ajudar o Tite, mas eu sempre falo a seguinte: tem que tomar poucos gols em Copa do Mundo e saber a hora de tomar. O Brasil tomou um gol contra o que você falou da primeira fase contra a Suécia. 1-1. 1-1. E depois só tomou gols 2-2 com a Holanda. Com erros ali, como você falou já, mas assim, que a gente ganhou 3 gols. Se você não tomar gol com a qualidade que você tem na frente, a probabilidade de você ganhar é enorme. É enorme, irmão. Então, time a gente tem. Eu sempre digo, né? Eu joguei 88 jogos pela seleção brasileira. Sabe qual foi o único jogo que eu tomei jogando? Nós tomamos 3 gols? O da Itália. O da Itália. O único que não podia tomar, a gente tomou. Que é aquilo que aí volta para casa. Volta para casa. Como a gente, com a Argentina. Você sabe quantos jogos você jogou na seleção? Outro dia eu vi o cara falando 33, eu joguei quase 54, 50 e alguma coisa. 34 não. Não, foi mais. O número. Foi 50, 43. 43? Mas eu acho que tem mais. Tem 29 mais vitórias, 7 empates e 7 derrotas. 29 vitórias. 7 empates e 7 derrotas. Tá bom, pô. Percentual muito mal. Bom. Mas assim, Copa do Mundo, você sabe, você disputou 3, né? 3, 78, 82 e o teu auge. E essa Copa, assim, que eu acho o seguinte, quando a gente analisa, e a gente falando de Copa do Mundo é até bom, e acreditar, o povo brasileiro tem que acreditar na nossa seleção. Mesmo não acreditando, eu acredito. Deixa eu te falar por quê. Porque eu morei na Argentina, mesmo na merda, os caras são argentinos. Não pode ser contra o nosso país, pô. Eu não quero saber de política, eu não quero saber de A, B, C, religião, cada um tem assim, a política eu tenho. A seleção brasileira, para mim, está em primeiro lugar em tudo. É verdade. Eu vou confiar, pô. Claro. A minha seleção não saiu daqui. Vai ganhar a Copa do Mundo. Mentira. O melhor futebol era da Itália. Na época, tudo se falava em outro, Brasil não. Ganhou do Uruguai, ok, 2 gols de Romário. Vamos lá, mas não saiu como favorito. E é bom quando sai favorito, porque pelo menos tu fica caladinho. Mas assim, eu acredito na seleção brasileira agora. Eu acredito muito nessa seleção do Tite, nos jogadores. E vou continuar acreditando com o Tite, sem Tite, com esses jogadores, com outros. Porque a seleção é Brasil, Tite. Lógico, é Brasil. Zico, é bom pra gente, porra. Eu acho que só quem viaja muito, que vai em outros países, tem a noção do que representa a seleção brasileira para tudo, para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. E é só ver quem é o
a matéria-prima mais valorizada, né? Todo mundo quer o jogador brasileiro, né? Exatamente. Você vê uma das maiores contratações, o Antony agora, 100 milhões. É difícil ver esses times que ganham tudo sem ter jogador brasileiro. Não tem. Né? Não tem. Esse time da Inter de Milão que foi campeão, que a gente fala, foi campeão do mundo, acho que tem 4, 5 brasileiros. Com o Júlio César, o goleiro lateral direito também. Michael, e era argentino, né? Michael. E era argentino, Samuel. Era argentino com brasileiro. Acho que tinha um africano jogando, eu acho, se eu não me engano. Milito, Milito, atacante. Então, o futebol brasileiro, o sul-americano, outra coisa que é incrível. A Argentina entra como favorita, como ninguém. Está muito bem. Tá bem. Cresceu. Descobriram o quê? Que não é só o Messi. A gente tem um grupo que é um ajuda todo. Ele é a cereja do bolo, né? Exatamente, era o que Romário era pra gente. Que tem que ser o Neymar, né? É isso que eu ia chegar. Neymar, né? Isso, Zico. É isso aí, não jogar tudo nas costas dele. Ele tem que ser algo mais pra seleção. Mas assim, Zico, o que eu falo em relação ao Neymar, a primeira Copa tiraram ele, o Zúñiga, você tava. O cara tirou ele. Ele nem jogou. Não. Depois, o cara tirou ele da Copa. Segundo jogo, Zico, você fez algumas cirurgias, eu também fiz, né? O garoto, eu digo, Neymar não chegou 100%. 4 meses de cirurgia, Zico, ele mancava, ele pulava. Verdade. Ele pulava. Aí virou aquela chacota mundial. Todo mundo caindo no chão. Sabia por quê, né? Eu tô te falando. Ninguém nunca chegou. Não, ele tava bem. Não tava, Zico. Eu via treino, eu falava, não, esse cara não tá bem, pô. A gente tem a percepção de jogador. Claro. Esse cara tinha velocidade. Quer ver, contra a Bélgica, ele deu 3 tapas no Fellaini, que tem 5 metros de altura. O Fellaini ganhou todas. O Fellaini não vai ganhar uma dele. Ele vai levar pra cima e... Então o cara não tava 100% bem para ir com a Copa. Vai chegar agora 100%. Essa agora eu tô acreditando. Ele, como tá, né, se cuidando, né, espero que ele continue assim e que, como você falou, ele não é o cara, ele é a cereja de tudo isso que está sendo construído. Beleza, Ricardo. Olha, maravilha de papo. A gente ficava aqui um tempão. Mas a gente deixa. Pra tu ter saudade. Quem sabe alguém vai contratar um desse milionário. Vamos levar esse cara pra cá pra Copa. Né? Vamos levar esses 2 meninos pra Copa. Muito obrigado, Canal 510. Fica muito feliz de receber você aqui, né? Bater esse papo. Eu te agradeço pelo carinho. Porra, tudo bem aí com você? Cuida bem desse joelho aí. A rolimã tá enferrujada. Vou ser sincero, a rolimã não tá boa. Eu já cuidei de uma parte. Você tá bem. Você tá bem. Eu vou ser sincero, tá difícil. Tá? Eu não consigo jogar mais, eu tenho que colocar prótese, a gente tinha falado nisso, mas eu vou colocar. O médico mandou esperar um pouquinho. Pela idade. Eu vou fazer 60 anos esse ano, 11 de setembro, que é... no auge. Ainda tá muito novo. Ele falou para não fazer, Zico, porque ele falou que se daqui a 2, 3 anos tem outra coisa melhor. Esperar um pouco. Se não tá te incomodando, tá sentindo dor. Eu sinto dor, mas assim... No dia a dia, tu ter uma qualidade de vida saudável, aí eu acho que o problema é ali. Eu consigo levar minha vida ainda. Mas é claro, se um dia eu tiver com muita dor, eu vou realmente sair fora. Vamos dizer, o nosso amigo Carlos Alberto Torres, essa história é muito engraçada, pra gente terminar esse bate-papo, ele um dia, ele falou, Ricardo, eu sinto dor todos os dias. Aí eu falei, professor, bota prótese. Ele disse, não quero mais, não sei o quê. Aí teve um dia que eu liguei pra ele disse, professor, Ricardo, eu tô sem dor nenhuma. Eu pensei que eu tava morto. Porque, eu senti dor 40 anos da minha vida, hoje eu tô sem dor. Falei, professor, que legal, fico satisfeito. Graças a Deus. Beleza, passou. Aí eu digo, 5 horas da tarde, eu vou ligar pra ele de novo. E aí, professor, como é que o senhor tá? Ele falou, daqui a pouco eu te ligo. Ela foi. Falei, que foi, professor? Ele falou, tô com uma dor de dente. No dia que doeu o joelho, doeu o dente. Aí eu larguei, eu falei, professor, larguei, continua com a tua dor no joelho. Mas você tá bem, né? Tá sem dor. Tô sem dor, 0 dor. Eu vou ser sério, eu vi você batendo na bola, né? Já com a rolimã boa, com as graxas tudo de óleo, tudo lubrificado. Tudo lubrificado. Tá forte. Vai ser foda pra essa garotada no final de ano. Vai ser difícil. Eu vou ser sincero, eu tô calado. Mas parabéns, beleza, Ricardo. Obrigado. O papo foi ótimo e tal. Se você for fazer algum trabalho, sucesso aí. Obrigado. Né, na tua vida no geral, cuida da saúde, que é sempre bom. E sabe que aqui a casa Centro de Futebol está aberta, é a casa do futebol e
É sempre bem-vinda. Não, obrigado mais uma vez pelo carinho e o que você representou para mim e tem representado para esse Brasil. Não tem como não falar de Zico, como não lembrar de futebol, da seleção brasileira, por tudo que foi construído. Eu que agradeço de estar aqui toda vez, quando eu falo com você, eu sempre digo, os caras, e Zico? Eu digo, meu amigo, as pessoas ficam emocionadas quando fala da vida do Zico. E Zico, eu vou ser sério, a bola, ela é muito importante, mas é o homem. Quando se fala do Zico homem, obrigado. Não dá. Beleza, obrigado. Então tá acima da bola. É incrível, né? Porque a bola lembra. Bom legado, né? Bom legado. Porra, quando fala do Zico homem, aí, meu Deus. Ele jogou muito, mas esse cara é sensacional. Então é isso que eu fico orgulhoso de fazer parte aqui da família, conheço os filhos, todo mundo, família linda, maravilhosa. E obrigado. Obrigado. Saudações, né? Vamos lá, Kamikaze? Kamikaze. Esse cara é demais. Mas é isso aí, gente. Mais um papo maravilhoso, muita história, né? Muitas verdades, né? Muitas situações difíceis. E o objetivo é justamente esse, né? O Brasil ganha a Copa do Mundo, perde a Copa do Mundo, e a maioria dos nossos convidados tem sempre contando histórias boas, histórias que muito emocionantes em termos disso, da gente saber e conhecer. E só a gente que tem alguma coisa para contar e pessoas que, né, deram o seu máximo para a seleção brasileira. Então é isso aí, Canal 510 sempre trazendo grandes convidados e a gente espera que vocês possam estar gostando. Não esqueçam, avisem lá seus amigos e tal, compartilhem, né, se inscrevam no canal e não esqueça daquela meta, né, 1,5 milhão para a gente chegar até a Copa do Mundo. Um grande abraço para todos e até a próxima.